A mentira que virou monstro. Era uma vez um grupo de piratas corajosos que navegavam pelos mares em busca de tesouros escondidos e aventuras emocionantes. O capitão chamava-se Jack. Adorava contar histórias sobre suas aventuras no mar e sobre os tesouros que ele havia encontrado. E ele era conhecido por sua habilidade no combate contra monstros do mar e por ser muito inteligente. Mas o que Jack mais gostava era de pregar peças em seus amigos, principalmente sobre o jacaré que ele havia capturado em uma de suas viagens. Então, ele sempre inventava cada vez mais e não percebeu que as histórias que contava estavam fazendo com que tudo o que ele falava ou fazia dependia de mentiras. Jack contava histórias incríveis sobre como ele havia enfrentado o perigoso jacaré e como ele era enorme e feroz. Seus amigos, que eram muito corajosos, acreditavam nas suas histórias, por mais que fossem exageradas. Certo dia, Jack resolveu pregar uma peça ainda maior em seus amigos. Ele inventou uma história sobre como o jacaré havia conseguido escapar da sua jaula e estava à solta no navio deles. Seus amigos ficaram muito assustados e começaram a ter medo de andar no navio. Mas a brincadeira acabou quando, sem querer, ele acabou revelando que tudo não passava de uma grande mentira. Seus amigos ficaram muito chateados e disseram que não queriam mais ser enganados por ele. Então Jack começou a ficar sozinho olhando para o mar. Ele percebeu que suas brincadeiras não eram saudáveis e que a verdade sempre era a melhor opção, que estava ficando sozinho por causa de suas mentiras. Então, quando resolveu ir pedir desculpas, viu enormes tentáculos no mar. Nunca tinha visto aquilo antes. Era um polvo gigante que faria com que eles afundassem caso batessem nele. Então ele correu aos seus amigos, chamando para o ajudarem a enfrentar o grande polvo no mar. Mas eles não acreditaram, porque ele tinha mentido várias vezes. Dessa vez é verdade, falou ele, e podemos acabar caindo no mar por causa dele. Mas os piratas estavam deitados, falando sobre o tesouro que estavam procurando, quando uma grande onda molhou todo o navio. Então, todos correram para fora e viram os grandes tentáculos de que ele falava. Juntos, conseguiram fazer com que o polvo fosse embora. Cansados, pediram desculpas a Jack por não acreditarem nele. Sou eu quem devo pedir desculpas. Se não tivesse criado tantas mentiras, hoje vocês acreditariam em mim. E a partir deste dia, Jack se tornou o pirata mais honesto e nunca mais mentiu para os seus amigos. No caminho, eles enfrentaram muitos perigos, como tempestades violentas e outros navios piratas que tentavam roubar o seu tesouro. Mas, com sua coragem e determinação, eles conseguiram superar todos os obstáculos e chegar à Ilha do Tesouro. Lá, eles encontraram um tesouro incrível e ficaram muito ricos. Mas, mais do que isso, eles aprenderam o valor da amizade e da lealdade e se tornaram uma equipe ainda mais forte e unida. E assim, os piratas voltaram para casa com um tesouro valioso e muitas histórias emocionantes para contar.
Eles se tornaram lendas entre os moradores da cidade e até hoje são lembrados como grandes heróis dos mares. E assim, Jack aprendeu que a amizade e a honestidade são muito mais importantes do que qualquer brincadeira ou história inventada. Ele se tornou um amigo leal e querido por todos que o conheciam. A lebre e a tartaruga. Era uma vez, numa floresta, uma lebre que vivia dizendo para todo mundo que ninguém, entre todos os animais, era mais rápido do que ela. Os animais não aguentavam mais, porque todos os dias a lebre falava a mesma coisa. Uma tartaruga que passava calmamente não pôde deixar de escutar o que a lebre espalhava aos quatro ventos. A tartaruga foi falar com ela. Eu aposto que numa corrida serei a vencedora, desafiou a tartaruga. A lebre, depois de passada a surpresa, riu-se da tartaruga. Você deve estar maluca, tartaruga. A tartaruga fez-se de ofendida e respondeu: por acaso não está com medo de perder, está? A lebre riu-se ainda mais alto. Aviso-lhe, é mais fácil um tubarão voar do que uma tartaruga ganhar uma corrida de mim. Os animais que estavam muito interessados na disputa começaram a fazer os preparativos para a corrida. No dia seguinte, já havia uma faixa de largada e a raposa, que dizia ser o mais inteligente dos animais, aceitou ser o juiz. Então, a raposa deu a largada com uma bandeira e a lebre disparou na frente antes mesmo que a tartaruga desse o primeiro passo. Mas a tartaruga prosseguiu na sua pouquíssima velocidade, não se importando com a lebre. A lebre, certa da vitória, resolveu descansar um pouco à sombra de uma linda árvore. A tartaruga que ia passando pisou num galho e fez a lebre despertar. Vendo que a tartaruga estava tão próxima dela, ela voltou a correr na frente. Logo mais adiante, a lebre parou para comer uma cenoura e pensou em tirar mais um cochilo. Antes de fechar os olhos, disse: se a tartaruga conseguir chegar até aqui, eu dou 2 passos e fico à frente dela. Mas a soneca que a lebre tirou durou muito tempo e ela nem percebeu que a tartaruga passou vagarosa e silenciosamente. Quando a lebre acordou, nem percebeu que a tartaruga ia bem à sua frente. Qual não foi a sua surpresa ao ver que a tartaruga cruzou a linha de chegada antes dela. Desse dia em diante, a lebre nunca mais se gabou da sua velocidade e todos os animais ficaram muito felizes pela tartaruga ter ganhado a corrida. Moral da história: quem segue sempre devagar e com constância sai sempre vencedor. A bruxa e o caldeirão. Era uma vez uma bruxinha chamada Morgana, que morava numa floresta sozinha com seu gato chamado Félix. Ela tinha estudado muito para saber tudo sobre poções mágicas. Sendo assim, vários outros bruxinhos procuravam por ela para fazer poções que eles não sabiam fazer. Ela ganhara o caldeirão e o livro de bruxaria de sua avó. Certa manhã, ao preparar uma sopa com ervilhas,
ela percebeu que algo estava errado com seu caldeirão. Olhou de mais perto e viu um furo bem pequeno, mas suficiente para apagar o fogo debaixo dele. E num caso pior, poderia vazar algum ingrediente das suas poções, fazendo tudo dar errado. Já pensou? Ela nunca tinha ouvido falar de caldeirão furado. Aquilo deixou a bruxinha Morgana curiosa e foi pesquisar em seu livro de feitiço que há anos não mexia. E de repente se deparou com a página que falava sobre caldeirões furados, faltando um pedaço. Félix, seu gato, havia comido aquela página. Ora, Félix, e agora? Como vou preparar as minhas horríveis poções mágicas? E como vou ajudar os meus amigos? Logo virão atrás de alguma coisa urgente e não terei um caldeirão para fazer. Uma bruxa sem caldeirão é como um padeiro sem forno. Isso é inadmissível. Seus remédios eram tão bons que qualquer um ficava curado rapidinho. Havia apenas uma informação que ela conseguiu ver na página, que ela não poderia usar o caldeirão furado. O porquê já não estava na página, mas a bruxinha, teimosa que era, resolveu fazer mais uma poção no caldeirão furado. Quando, de repente, bum! Explodiu ingredientes para todo lado e a bruxinha ficou toda descabelada. Para as poções mais fáceis, até dava para usar frascos menores, mas se houver um caso que vão muitos ingredientes, a bruxinha não teria como fazer. Logo, Morgana se lembrou do rapaz em que havia vendido o caldeirão para sua avó. Ele deve saber o porquê e o que eu faço com esse caldeirão. Logo, foi para a cidade voando na sua vassoura, e ao chegar lá, se deparou com outro vendedor. Como vai, bela bruxinha? Posso te ajudar com alguma coisa hoje? Não muito bem, senhor. Trago o caldeirão furado que minha avó me deu. O que podemos fazer com ele? Na verdade, nada. Esse caldeirão já é velho e foi muito usado. Você pode colocar terra dentro dele e plantar alguma coisinha. Vai ser um lindo vaso de flor. A bruxinha ficou triste ao saber que seu caldeirão não tinha mais uso para fazer suas terríveis poções. Então, o que vou fazer? Não posso deixar de fazer minhas poções. O rapaz logo a mostrou muitos outros caldeirões que estava vendendo. Ela adorou todos e no fim levou um bem parecido com o seu mesmo. Era preto, mas logo lhe avisou: ora, se esse caldeirão furar como o outro furou, eu te transformo em sapo. Ele deu risada e ela voltou para casa toda feliz por ter resolvido o seu problema. Já logo de manhã, começou a fazer uma poção e, acredite ou não, essa não explodiu. Logo estava com frascos em sua mão, prontinhos para serem usados. E a bruxinha pôde fazer os remédios e poções que precisava para seus amigos e vizinhos. Não demorou muito e logo apareceu outro furo no novo caldeirão. E a pergunta que fica é: será que o vendedor virou sapo? Era uma vez uma vaquinha chamada Bia, que morava na fazenda de Joãozinho. Lá tinha muitos animais, como cabras, cavalos, galinhas, entre outros. Mas a fazenda estava com um grande problema. As plantas estavam morrendo e a fazenda estava perigando a ser vendida por seu João. Ele não sabia o que fazer
para voltar a ter uma terra bonita e cercada pela natureza. Os animais estavam desesperados, porque gostavam muito do seu lar, apesar de estarem sem sombras para se refrescarem. Nós podemos mudar a história da fazenda se ajudarmos o seu João a cultivar novas árvores e plantas, disse a vaquinha. Mas isso é maluquice, Bia. Nós, animais, não podemos sair por aí plantando coisas. Claro que podemos. Todos temos capacidade para fazermos o que quisermos. Os animais não ficaram convencidos da ideia de Bia. E ela ficou triste, mas não desanimou. Um dia, viu um pássaro que explicava aos outros como espalhar sementes por aí. Então, perguntou a ele como ele sabia sobre tudo isso. Nós, animais, somos muito importantes no papel de espalhar semente. E então, o sol e a chuva fazem com que as plantas venham crescer e criar força na terra. Bia era muito diferente dos outros animais da fazenda. Enquanto os outros passavam o dia todo comendo e descansando, Bia gostava de explorar a natureza ao redor. A vaquinha, curiosa, estava andando pela fazenda quando encontrou algumas sementes de maçã. Ela ficou intrigada com a forma como as sementes eram diferentes de tudo que já havia visto antes. Decidiu então, com a ajuda dos pássaros, plantar algumas delas e ver o que aconteceria. Com muito cuidado, a vaquinha preparou o solo para plantar as sementes e passou a regá-las todos os dias. Pouco a pouco, as sementes começaram a brotar e se transformaram em pequenas mudas de árvore. Os animais e Joãozinho ficaram surpresos e então começaram, através da vaquinha, plantarem mais sementes. Bia cuidava das mudas com tanto amor e dedicação que elas começaram a crescer rapidamente e logo se tornaram árvores frondosas e cheias de maçãs deliciosas. Os outros animais da fazenda se surpreenderam com o resultado e passaram a admirar a coragem e a inteligência de Bia. A fazenda passou a ser tão conhecida pelas maçãs que muitos outros fazendeiros começaram a comprar de Joãozinho. Assim, a fazenda da vaquinha Bia não precisou ser vendida e, com o tempo, muitos outros animais se ajuntaram à família daquela fazenda. Com o tempo, as árvores se tornaram um lugar de descanso e brincadeira para os animais da fazenda, e as maçãs se tornaram um alimento delicioso e saudável para todos. A vaquinha Bia ficou muito feliz em ver que sua dedicação e cuidado deram frutos. Ela se tornou uma grande inspiração para os outros animais da fazenda, que passaram a explorar mais a natureza e cuidar do meio ambiente. E assim, a vaquinha Bia provou que qualquer um pode fazer a diferença e contribuir para um mundo melhor, mesmo sendo uma simples vaquinha. E então, todos descobriram que com amor e dedicação podem fazer qualquer coisa para o bem de todos. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Beijinhos e até a próxima!